Algumas pessoas foram consideradas tão más que o FBI provavelmente quer manter os detalhes de seus crimes longe do público. Aqui vão 9 desses criminosos. Número 1. Jamie Osuna. Jamie Osuna, também conhecido como o Homem de Mil Faces, referindo-se às tatuagens, incluindo o sorriso do Coringa e uma cobertura de pentagrama em seu rosto. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, pelo assassinato e tortura de Yvette Pena, de 37 anos, em 2011. Torturei e matei ela. Quando perguntado o porquê, ele disse: só vi uma oportunidade. Não a conhecia. Não a conhecia. Eu conheci ela. Fui apresentado a ela. Eu a conheci uma vez, voltei na noite seguinte e vi uma oportunidade. Gabou-se também de ter matado Pena e contou como ele fez para ela não morrer logo. Em 28 de março de 2017, Osuna se declarou culpado de matar Yvette. Osuna zombou abertamente dos membros da família de Yvette em audiências, sorrindo e acenando para eles. O crime não parou só porque ele estava preso. Depois de quase 2 anos sem ter um companheiro de cela, um homem, Luiz Romero, de 44 anos, foi encontrado morto. Em sua cela, risadas foram escritas nas paredes. A mãe de Osuna disse: ele não saiu do meu útero, você sabe, um assassino maligno, ou o que quer que eles sejam. Estou dizendo que ele era um garoto amoroso normal. Você conhece um assassino maligno, ou o que quer que seja. Ele era um garoto normal e amoroso. Osuna foi diagnosticado com esquizofrenia, espectro antissocial, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade e pós-traumático, transtorno de estresse provavelmente devido à sua rude infância. Número 2. Dale Rosner e Samuel Dietman. A dupla de serial killers, ambos na casa dos 30 anos, cometeram seus crimes por quase 15 meses, de maio de 2005 a agosto de 2006 em Arizona. Os dois, normalmente sob a influência da metanfetamina, ateavam fogo em objetos aleatoriamente e dirigiam à procura de um alvo. Atiravam em pedestres e animais, principalmente cães e cavalos. O fim da onda de crimes foi quando uma série de pistas ajudou a conectar Hausner e Dietman para seus crimes em meio de tanta gente estar ligando para a polícia. Paul Penzoni, que comandava a Fênix Testemunha Silenciosa do Departamento de Polícia, dizia que ele tinha que triplicar a quantidade de sua equipe para lidar com o número de chamadas que chegavam. Não se engane sobre isso. Existe o mal no mundo, e ele representou o mal. Penzoni disse que a comunidade vivia com medo. Não houve um momento de vigília que você não sentia a intensidade que você poderia ser cortado com uma faca, ele acrescentou. Referindo-se a o tempo em que Rosner e seus homens estavam cometendo seus crimes, um homem foi identificado como um amigo de Dietman, chamado Ron Horton, tinha confessado alguns dos assassinatos após beber. No julgamento de Rosner, ele foi condenado culpado por mais de 80 crimes acusados contra ele. Em um único julgamento, ele foi condenado à morte 6 vezes. Ele se matou antes que pudesse ser executado. Dietman foi condenado à prisão perpétua, prisão sem a possibilidade de liberdade. Acredita-se que a dupla matou 8 e baleou 29 pessoas. Curiosamente, semanas antes de sua captura, Rosner entrevistou Mike Tyson como fotojornalista de boxe para Ring Sports e News.com. Número 3. Charlie Zhang e Leonard Lake. Outra dupla de amigos elogiosos do crime. Charlie Zhang nasceu em Hong Kong, mas se mudou para os Estados Unidos a partir do Canadá como estudante com visto. Ele conheceu Lake em 1981 através de um anúncio da revista Sobrevivencialista. Ambos os homens receberam alta do Corpo de Fuzileiros Navais, mas por várias razões diferentes. Lake foi diagnosticado com transtorno de personalidade esquizoide e recebeu alta médica em 1971 após ter um colapso delirante enquanto estava no Vietnã.
Engue, por outro lado, foi preso por militares por roubo de armas, enfrentou um julgamento e, de alguma forma, conseguiu escapar da condenação. Quando conheceram Lake, no entanto, Charles Eng ainda não tinha sido dispensado desonrosamente até 1984, após servir 18 meses nas Forças Armadas e passar parte desse tempo na prisão militar do EUA. Mas voltaremos a isso depois. Reunidos em 1980, Lake convidou Eng para compartilhar uma cabana perto de Wileyville, Califórnia, que pertencia à família de sua ex-mulher, chamada Clairlyn Bellas. Ao lado da cabana, Lake construiu o que ele chamou de uma masmorra no ano seguinte. Lake e Eng trabalharam juntos para cometer crimes hediondos contra homens e mulheres de todas as idades em 1982. As autoridades federais invadiram a casa móvel que Eng e Lake compartilhavam em Ukiah. Eles apreenderam um grande estoque de armas e explosivos. Lake foi libertado sob fiança, mas pulou a fiança e se escondeu na cabana em Wileysville. Eng foi devolvido à custódia dos fuzileiros navais, onde cumpriu o tempo de prisão pelo roubo antes de ser dispensado em 1984. Quando ambos os homens estavam fora da prisão preventiva novamente, seus crimes continuaram. Eles provavelmente teriam continuado se não fosse por uma compulsão cleptomaníaca. Em 2 de junho de 1985, Enig foi preso por roubar $75 de uma madeireira em São Francisco e depois fugir do local quando um funcionário tentou abordá-lo sobre o item roubado. Lake estava com ele na época, mas ele foi encontrado no carro. Ele disse à polícia que toda a situação foi um mal-entendido e que ele pagou pelo item roubado. Os homens foram levados para interrogatório, mas Lake sorrateiramente engoliu uma pílula de cianeto e morreu antes que um caso pudesse ser instaurado contra ele. O mistério em torno de seus crimes ainda permanece na morte. Até hoje, acredita-se que tenham matado entre 11 e 25 pessoas. Número 4. William Bonin, também conhecido como o assassino da autoestrada ou estrangulador da autoestrada, porque a maioria de suas vítimas foi encontrada jogada ao longo de uma rodovia entre maio de 1979 e junho de 1980. Bonin, às vezes com cúmplices, matou 20 rapazes no sul da Califórnia. Bonin já havia sido preso em 1957 por roubo de placas de veículos e, supostamente, foi aconselhado por um conselheiro adulto enquanto estava em um centro de detenção juvenil. À medida que ele crescia, sua atração por meninos só aumentava, mas, devido à pressão de sua mãe, que não aceitava sua homossexualidade, ele ficou noivo de uma mulher chamada Linda. No entanto, 21 anos, quando voltou para casa depois de ser honrosamente dispensado das Forças Armadas após servir por 2 anos, descobriu que sua noiva, que havia dado à luz a um filho dele, havia se casado com outro homem. Ao longo da história, algumas pessoas foram consideradas tão más que o FBI provavelmente quer manter os detalhes de seus crimes longe do público. Aqui vão 9 desses criminosos. Número 1. Jamie Osuna. Jamie Osuna, também conhecido como o Homem de Mil Faces, referindo-se às tatuagens, incluindo o sorriso do Coringa e uma cobertura de pentagrama em seu rosto. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, pelo assassinato e tortura de Yvette Pena, de 37 anos, em 2011. Torturei e matei ela. Quando perguntado o porquê, ele disse: só vi uma oportunidade. Não a conhecia. Não a conhecia. Eu conheci ela. Fui apresentado a ela. Eu a conheci uma vez, voltei na noite seguinte e vi uma oportunidade. Gabou-se também de ter matado Pena e contou como ele fez para ela não morrer logo. Em 28 de março de 2017, Osuna se declarou culpado de matar Yvette. Osuna zombou abertamente dos membros da família de Yvette em audiências, sorrindo e acenando para eles. O crime não parou só porque ele estava preso. Depois de quase 2 anos sem ter um companheiro de cela, um homem,
Luiz Romero, de 44 anos, foi encontrado morto. Em sua cela, risadas foram escritas nas paredes. A mãe de Ozuna disse: "Ele não saiu do meu útero, você sabe, um assassino maligno, ou o que quer que eles sejam. Estou dizendo que ele era um garoto amoroso normal. Você conhece um assassino maligno, ou o que quer que seja. Ele era um garoto normal e amoroso." Ozuna foi diagnosticado com esquizofrenia, espectro antissocial, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade e pós-traumático, transtorno de estresse provavelmente devido à sua rude infância. Número 2. Dale Hosner e Samuel Dietman. A dupla de serial killers, ambos na casa dos 30 anos, cometeram seus crimes por quase 15 meses, de maio de 2005 a agosto de 2006 em Arizona. Os dois, normalmente sob a influência da metanfetamina, ateavam fogo em objetos aleatoriamente e dirigiam à procura de um alvo. Atiravam em pedestres e animais, principalmente cães e cavalos. O fim da onda de crimes foi quando uma série de pistas ajudou a conectar Hausner e Dietman para seus crimes em meio de tanta gente estar ligando para a polícia. Paul Penzoni, que comandava a Fênix Testemunha Silenciosa do Departamento de Polícia, dizia que ele tinha que triplicar a quantidade de sua equipe para lidar com o número de chamadas que chegavam. Não se engane sobre isso. Existe o mal no mundo, e ele representou o mal. Penzoni disse que a comunidade vivia com medo. Não houve um momento de vigília que você não sentia a intensidade que você poderia ser cortado com uma faca, ele acrescentou. Referindo-se a o tempo em que Hosner e seus homens estavam cometendo seus crimes, um homem foi identificado como um amigo de Dietman, chamado Ron Horton, tinha confessado alguns dos assassinatos após beber. No julgamento de Hosner, ele foi condenado culpado por mais de 80 crimes acusados contra ele. Em um único julgamento, ele foi condenado à morte 6 vezes. Ele se matou antes que pudesse ser executado. Dietman foi condenado à prisão perpétua, prisão sem a possibilidade de liberdade. Acredita-se que a dupla matou 8 e baleou 29 pessoas. Curiosamente, semanas antes de sua captura, Hosner entrevistou Mike Tyson como fotojornalista de boxe para Ring Sports e News.com. Número 3. Charlie Zhang e Leonard Lake. Outra dupla de amigos elogiosos do crime. Charlie Zhang nasceu em Hong Kong, mas se mudou para os Estados Unidos a partir do Canadá como estudante com visto. Ele conheceu Lake em 1981 através de um anúncio da revista Sobrevivencialista. Ambos os homens receberam alta do Corpo de Fuzileiros Navais, mas por várias razões diferentes. Lake foi diagnosticado com transtorno de personalidade esquizoide e recebeu alta médica em 1971 após ter um colapso delirante enquanto estava no Vietnã. Ng, por outro lado, foi preso por militares por roubo de armas, enfrentou um julgamento e, de alguma forma, conseguiu escapar da condenação. Quando conheceram Lake, no entanto, Charles Ng ainda não tinha sido dispensado desonrosamente até 1984, após servir 18 meses nas Forças Armadas e passar parte desse tempo na prisão militar do EUA. Mas voltaremos a isso depois. Reunidos em 1980, Lake convidou Ng para compartilhar uma cabana perto de Wileyville, Califórnia, que pertencia à família de sua ex-mulher, chamada Clairlyn Bellas. Ao lado da cabana, Lake construiu o que ele chamou de uma masmorra no ano seguinte. Lake e Ng trabalharam juntos para cometer crimes hediondos contra homens e mulheres de todas as idades em 1982. As autoridades federais invadiram a casa móvel que Ng e Lake compartilhavam em Ukiah. Eles apreenderam um grande estoque de armas e explosivos. Lake foi libertado sob fiança, mas pulou a fiança e se escondeu na cabana em Wileysville. Ng foi devolvido à custódia dos fuzileiros navais, onde cumpriu o tempo de prisão pelo roubo
antes de ser dispensado em 1984. Quando ambos os homens estavam fora da prisão preventiva novamente, seus crimes continuaram. Eles provavelmente teriam continuado se não fosse por uma compulsão cleptomaníaca. Em 2 de junho de 1985, Hennig foi preso por roubar $75 de uma madeireira em São Francisco e depois fugir do local quando um funcionário tentou abordá-lo sobre o item roubado. Lake estava com ele na época, mas ele foi encontrado no carro. Ele disse à polícia que toda a situação foi um mal-entendido e que ele pagou pelo item roubado. Os homens foram levados para interrogatório, mas Lake sorrateiramente engoliu uma pílula de cianeto e morreu antes que um caso pudesse ser instaurado contra ele. O mistério em torno de seus crimes ainda permanece na morte. Até hoje, acredita-se que tenham matado entre 11 e 25 pessoas. Número 4. William Bonin, também conhecido como o assassino da autoestrada ou estrangulador da autoestrada, porque a maioria de suas vítimas foi encontrada jogada ao longo de uma rodovia entre maio de 1979 e junho de 1980. Bonin, às vezes com cúmplices, matou 20 rapazes no sul da Califórnia. Bonin já havia sido preso em 1957 por roubo de placas de veículos e, supostamente, foi aconselhado por um conselheiro adulto enquanto estava em um centro de detenção juvenil. À medida que ele crescia, sua atração por meninos só aumentava, mas, devido à pressão de sua mãe, que não aceitava sua homossexualidade, ele ficou noivo de uma mulher chamada Linda. No entanto, 21 anos, quando voltou para casa depois de ser honrosamente dispensado das Forças Armadas após servir por 2 anos, descobriu que sua noiva, que havia dado à luz a um filho dele, havia se casado com outro homem. A partir desse ponto, sua vida continuou em espiral. Ele começou a sequestrar e estuprar jovens em seu carro, sendo sua primeira vítima uma criança de 14 anos em novembro de 1968. Pelo menos um dos garotos contou a AOS Paz sobre o que Bonin havia feito, e a mãe de uma das vítimas ligou para as autoridades para fazer um relatório em janeiro de 1969. Relatórios detalhados foram feitos pela polícia local para localizar um homem correspondente à descrição de Bonin. Em 28 de janeiro de 1969, um policial de El Segundo parou o veículo de Bonin, no qual havia um adolescente de 16 anos. Ele foi preso e acusado de várias acusações relacionadas a comportamento inadequado. Ele permaneceu em prisão preventiva até 11 de junho de 1974, mas os crimes continuaram após sua libertação em 1975. Ele foi preso novamente e se declarou culpado de mais 2 acusações de comportamento inadequado com menores durante essa segunda detenção. Ele disse a AOS policiais que da próxima vez não haveria testemunhas. Foi liberado em 1º de novembro de 1978 e, como você deve ter adivinhado, seu comportamento criminoso não cessou após sua mais recente passagem pela prisão. Ele continuou matando suas vítimas e acabou sendo capturado após matar pelo menos 21 meninos e possivelmente outros 15. No entanto, não havia provas suficientes para responsabilizá-lo por esses crimes. Ele foi condenado à morte e recebeu uma sentença que foi executada através de injeção letal em 23 de fevereiro de 1996, quando tinha 49 anos. Ele foi a primeira pessoa na Califórnia a ser executada dessa forma. Número 5. Israel Keyes, conhecido como caçador e diatomeísta. Israel Keyes mataria sempre que surgisse uma oportunidade. Na verdade, Keyes tinha escondido o que considerava kits de assassinato por todo os Estados Unidos. Seus crimes foram cometidos entre 2001 e 2012. Ele foi ligado com sucesso a 3 assassinatos, mas é suspeito de ter cometido mais de 11. Semelhante a muitos outros serial killers, Keyes começou matando animais quando não estava sendo obrigado a fazê-lo para sustentar sua família.
Pelo menos em uma ocasião, ele esfolou um animal vivo na frente de outros frequentadores da igreja. Acredita-se que Keyes matou suas primeiras vítimas entre 1996 e 1997, na região de Colville, enquanto se tornava adulto. Ele cometeria vários ensaios e alistou-se nas Forças Armadas, onde foi honrosamente dispensado após alguns anos de serviço. Ele não admitiu matar durante seu tempo no exército, mas ele admitiu ter estuprado 2 mulheres depois de se mudar para Washington e, mais tarde, para o Alasca, onde iniciou uma empresa de construção. Ele também possuía propriedades em Nova York e admitiu ter cometido 4 assassinatos em Washington, um em Nova York e outro no Alasca. Além disso, ele é suspeito de uma série de crimes cometidos em 2017 pelo Boca Killer, perto de Boca Raton, Flórida. Ele foi capturado pelas autoridades depois de exigir resgate após matar uma de suas vítimas, e a polícia conseguiu rastrear as retiradas que ele fez de sua conta enquanto se deslocava pelo país. Keyes acabou sendo preso no Texas em 13 de março de 2012 e depois foi extraditado para o Alasca. Antes do julgamento de Keyes, ele disse aos investigadores que queria ser executado dentro de 1 ano. No entanto, ele acabou se suicidando em 2 de dezembro de 2012 em sua cela, onde deixou desenhos de 11 crânios que muitos acreditam representarem suas 11 vítimas, bem como um pentagrama. Sua morte deixou muitas perguntas sem resposta e casos não resolvidos. Número 6. Robert Hansen, também conhecido como The Butcher Baker, tinha no mínimo 21 vítimas, com outros casos suspeitos de estarem ligados a ele. Como muitos outros nesta lista, Hansen dizia ter tido uma infância difícil, sendo tímido, sofrendo de acne severa e gagueira, devido ao tratamento cruel que sofreu enquanto crescia. Hansen queria vingança e parecia se distanciar de sua antiga vida à medida que crescia para a idade adulta. Ele deixou sua cidade natal no estado de Iowa para se juntar ao exército e, eventualmente, abriu uma padaria em Anchorage, Alasca. Embora parecesse ser apenas um simples e humilde padeiro, Hansen claramente tinha um lado mais sombrio que escondia dos membros de sua comunidade. Ao longo dos anos 70 e início dos anos 80, Hansen atacaria profissionais do sexo e dançarinos, levando suas vítimas para sua cabana e liberando-as no denso deserto do Alasca. Depois de dar-lhes algumas horas para correr e se esconder, ele os caçava como se fossem animais. Felizmente, uma de suas vítimas conseguiu escapar. Ela foi encontrada correndo freneticamente pela rua, algemada e descalça. Foi levada para casa em segurança e informou a polícia sobre sua fuga. Ela escapou enquanto Hansen preparava o avião em que planejava levá-la para sua cabana. Ela forneceu uma descrição dele, mencionou sua gagueira e identificou seu avião. Embora a descrição dela se encaixasse com o que ela disse, a polícia ainda hesitava em prendê-lo, já que ele era considerado um membro querido da comunidade. Quando foi abordado pela polícia, Hansen afirmou que a conhecia, mas que ela estava se preparando para ir embora, porque não queria pagar a alta taxa que ele cobrava por seus serviços. Um amigo dele apoiou essa história, e ele foi liberado. No entanto, à medida que mais mulheres continuaram a desaparecer, o FBI se envolveu e, eventualmente, desenvolveu um perfil do assassino. Hansen se encaixava no perfil, pois eles acreditavam que ele era um caçador com baixa autoestima e gagueira, com histórico de rejeição por mulheres. Após obter mandados de busca e apreensão, seu avião e carro foram revistados, e as autoridades encontraram um mapa marcado com 24 X minúsculos, alguns dos quais coincidiam com os locais onde os corpos foram encontrados. Além disso, descobriram joias que se acredita serem lembranças das vítimas. Em 1984, Hansen confessou ter matado 17 mulheres. Ele foi condenado a 461 anos de prisão, mais prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Hansen
morreu sob custódia em 2014. Número 7. Charles Tex Watson foi um membro central da família Manson, liderada por Charles Manson. Juntamente com 2 mulheres membros da seita, ele matou a atriz grávida Sharon Tate e outras 4 pessoas em 9 de agosto de 1969 em Los Angeles. Na noite seguinte, Watson, desta vez com outros 6 membros da seita, viajou para o bairro de Los Feliz e matou Leno e Rosemary LaBianca. Em outubro de 1969, Watson supostamente sabia que a polícia estava atrás dele, então fugiu para o Texas, seu estado natal. No entanto, em 30 de novembro de 1969, ele foi preso. Eventualmente, foi extraditado para a Califórnia. Após sua prisão, Watson se recusou a falar e comer, resultando na perda de 55 quilos e no seu regresso a um estado catatônico. Ele foi internado em um hospital por 90 dias, mas depois foi considerado competente para ser julgado. Após o julgamento em 1971, Watson foi condenado pelo assassinato de 7 pessoas, incluindo Sharon Tate e seu filho, ainda não nascido, bem como os outros 4 na casa de Tate e os LaBiancas. Ele também foi condenado por uma acusação de conspiração para assassinato. Inicialmente, ele foi condenado à morte, mas após o caso People v. Anderson, todas as sentenças de morte na Califórnia impostas antes de 1972 foram invalidadas. Número 8. O Doodler, um serial killer não identificado, atuou entre 1974 e 1975 e teria matado entre 8 e 16 pessoas. 3 pessoas tiveram a sorte de sobreviver. Ele recebeu o apelido de Doodler, também conhecido como o Doodler Preto, porque desenhava suas vítimas antes de matá-las. Disse que ele visava homens homossexuais. Também se acredita que ele era um homem negro, com idade entre 19 e 25 anos, com 1,80 de altura e uma constituição esbelta. A polícia questionou um homem como suspeito de homicídio no caso, mas as 3 vítimas sobreviventes não quiseram se envolver no processo judicial, optando por não testemunhar. O homem nunca admitiu as mortes, mas a polícia acreditava que ele era muito provavelmente o único responsável. Até hoje, ninguém foi preso ou nomeado publicamente no caso. Número 9. O assassino do Zodíaco. Ao falar sobre serial killers não identificados, seria tolice deixar de fora provavelmente um dos mais infames da história recente, semelhante a Jack, o Estripador. O assassino do Zodíaco enviava mensagens enigmáticas e outros itens em torno dos assassinatos que cometeu. O Zodíaco afirmava ter matado 37 pessoas, das quais 5 foram confirmadas. No total, acredita-se que a maioria de seus crimes tenha sido cometida no final da década de 1960 em São Francisco e no Vale de Napa. Vários suspeitos foram considerados, mas ninguém jamais foi preso.